músculo-cérebro. E a gente vai falar um pouco da importância da suplementação na pré-fragilidade, e depois a gente vai discutir, junto com o Antônio em seguida, né, se a demência começa pela boca, né? Então, vamos começar. A gente sempre começa com um caso clínico. Então, nosso caso clínico, lembrando, gente, que a gente vai abrir para pergunta no final, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode anotar aí que no final a gente vai abrir. João Silva, sexo masculino, 74 anos, natural de Serra Talhada, comerciante aposentado, casado com a senhora Dalva, pai de três filhos e católico. Tinha uma ótima saúde geral e mantinha uma rotina física e social ativa. Não tinha nenhuma comorbidade, nem uso de medicamento contínuo, mas ao longo do último ano começou a apresentar sinais de alteração no estado físico, que foi confirmado pela sua esposa essa queixa dele. Ele já tinha sido atendido no consultório, né, da geriatria e ele voltou para reavaliar depois de um ano que ele tinha feito essa avaliação geriátrica ampla. As queixas principais eram que ele estava com dificuldade leve para abrir frascos e para subir um lance de degraus, que foi percebido nos últimos 8 meses. Relatou também uma diminuição da atividade física. Antes ele fazia uma caminhada 6 vezes por semana e ele passou a fazer só três. E teve uma perda de peso de 3 quilos ao longo do último ano, mas de acordo com ele, sem modificar a dieta. Bom, e aí eu já coloquei aqui, né, a comparação com os nossos dados clínicos do ano anterior do caso, né? Ele tinha feito a AGA, então a velocidade de marcha no ano anterior, que era 1,2, passou para 1, ainda estava dentro do normal. O hand grip, ele perdeu 6 quilos na força de pressão manual, de 35 para 29, já estava abaixo do esperado para a idade dele, 1 quilo. Teve a perda de peso, de 75 para 72. O IMC, calculado para a altura dele, foi de 24 para 22, ainda dentro do normal. E a funcionalidade geral dele estava preservada nas atividades diárias, sem dependência. Então, a gente viu que a queixa dele era que ele estava com uma redução aí, leve, né, na força, e isso foi notado no teste do hand grip, né, do nosso caso. Eu aproveitei e coloquei o índice freio, que mede fragilidade, que é uma ferramenta que a gente costuma usar em consultório por ser prática, né, de aplicabilidade bem tranquila e também por a gente não precisar de nenhuma medida, de nenhum teste, de nenhum hand grip, apesar da gente ter comparado aí na AGA como que estava a velocidade de marcha, força, a gente poderia ter feito freio com ele. E aí, no freio, ele é um acrônimo de fragilidade, onde o F, né, significa fadiga. A gente pergunta se ele sente maior cansado na maior parte do tempo. Ele diz que não. Ele não falou fadiga, embora a gente lembre, né, que na história ele reduziu a atividade de 6 vezes caminhada para 3, mas ele não queixou fadiga. Quando a gente pergunta a resistência, se ele tem dificuldade para subir um lance de escada, foi a queixa dele, que quando ele subia um lance de escada, ele se sentia cansado. E aí a gente vê que houve essa diminuição de força muscular pelo teste de pressão, embora não fosse necessário, né? Mais uma vez eu enfatizo, não precisava do teste, a resposta dele foi que sim. Para deambulação, ele não tinha dificuldade de andar um quarteirão, e embora também não seja necessária, a velocidade de marcha estava normal. Illness são 5 ou mais de várias doenças que são questionadas aí, hipertensão, obesidade, diabetes, lipidemia. Ele não tinha nenhuma doença, lembra? Ele não fazia medicação, então não. E a perda de peso, para ela pontuar, a gente teria que perder mais de 5% do peso corporal no último ano de forma não intencional. E aí ele tinha perdido 3 quilos, de 75 para 72, que equivalia a 4% do peso corporal. Então, se a gente fosse colocar isso aí direitinho, era não. Ele não perdeu 5% do peso corporal. Então, no freio, a única resposta positiva é a dificuldade para subir um lance de degrau. E aí, com essa resposta, ele deixa de ser, né, o idoso que era fit até o ano passado, no momento da AGA, e ele passa a ser pré-frágil
que ele pontuou aí um ponto só. Então, a partir desse um ano posterior, seu João chega pré-frágil para a gente, tá? E aí, quando a gente pergunta sobre esse ano, embora ele não tenha relatado, a gente perguntou o que é que aconteceu esse ano de saúde diferente, se ele teve internado, se aconteceu alguma cirurgia, se teve alguma coisa. Ele relata que esqueceu que faz 6 meses que ele terminou um tratamento dentário e que ele precisou colocar aí 3 implantes, 3 dentes que precisaram ser tirados, né? Que eram desses 3 dentes extraídos, e ele precisou colocar esses 3 implantes. E já fazia 6 meses que ele tinha terminado esse tratamento, tá? E aí, então, a única coisa que ficou foi isso aí. Antes da gente conversar um pouquinho mais sobre o caso dele, a gente vai falar um pouco sobre o que é que a literatura fala para a gente desse caso aí, da questão da pré-fragilidade, nesse aspecto dessa conexão músculo-cérebro, que é o tema, né, da discussão de hoje. Então, em 2013, a gente houve a primeira conceituação oficial de um termo chamado fragilidade cognitiva, tá? Esse termo, né, esse conceito veio desse editorial aí, que é um editorial que juntava fragilidade e cognição, né, e déficit cognitivo, que são duas síndromes muito comuns e muito frequentes em pessoas idosas, que aí seria justamente a falência muscular com a falência cerebral. Então, eles deram esse nome de fragilidade cognitiva. A hipótese nesse editorial, fragilidade cognitiva, falava do efeito sinérgico entre você ter um comprometimento cognitivo leve vindo associado à síndrome da fragilidade. Então, ele falava de que fragilidade cognitiva era você ter a síndrome da fragilidade e ter um comprometimento cognitivo leve de forma coexistente. Não falava causa e efeito, quem veio primeiro, quem veio depois. Mas eles linkavam que provavelmente tanto o comprometimento cognitivo leve quanto a síndrome da fragilidade tinham processos fisiopatológicos em comum e que um acabaria dando sinergismo e acelerando o outro problema. Então, de 2013 a 2020, a gente teve aí um bocado de artigos falando sobre fragilidade cognitiva, e aí apareceu uma revisão sobre o conceito de fragilidade cognitiva em 2020, tá? Nessa revisão, a evolução do conceito passou de ser aquela de 2013, né? De CCL, que era um CDR de meio sem demência, mais a fragilidade física, a síndrome da fragilidade. E aí, em 2018, a maioria sugeriu que a fragilidade cognitiva, na verdade, deveria ser um déficit cognitivo e um status de pré-fragilidade. Então, a gente, 5 anos depois, já amplia esse conceito de fragilidade cognitiva para que eu nem precise de CCL nem de fragilidade. Eu preciso de déficit cognitivo e pré-frágil. E aí, no final de 2018, ainda é explicitado mais ainda e ampliado mais ainda para ficar claro que fragilidade cognitiva, na verdade, seria o déficit cognitivo em qualquer domínio cognitivo, mais a dinapenia, que seria a falta de força, a redução de força ou de massa muscular, e ou de massa muscular, uma outra ou as duas. Então, a gente tem a ampliação desse conceito de fragilidade cognitiva para qualquer déficit cognitivo em qualquer domínio e redução de massa e ou força como sendo fragilidade cognitiva, tá? E aí a gente vê que esse conceito, que está em voga desde então até os dias de hoje, é o mesmo conceito atual, ele mostra para a gente que a fragilidade cognitiva e a fragilidade física são duas síndromes que estão interrelacionadas e que poderiam, sim, ser manifestações de estágios intermediários entre o envelhecimento bem-sucedido e a incapacidade. Então, antes de eu chegar na incapacidade, eu saio do envelhecimento físico e eu passo
por essas duas síndromes que normalmente estão coexistentes. Surge uma primeiro, em seguida a outra, uma puxada pela outra, né? Processo fisiopatológico semelhante. E aí, um item importante para a gente levar em consideração dessas duas síndromes é a má nutrição. Que aí a má nutrição é um determinante para as duas condições, tanto a fragilidade cognitiva quanto a fragilidade física. E aí a gente tem muitas teorias, mas não é o objetivo da aula explicar. Mas isso tem vários artigos. Eu vou colocar aqui todos os artigos que eu colocar aqui. Esses artigos eles estão abertos, tá? Online, vocês conseguem puxar e ler. Então, um artigo muito interessante, que é esse artigo aí, que estava tentando ver os aspectos de fragilidade cognitiva e os mecanismos que estavam por trás e que eram semelhantes nos dois casos, eles mostram para a gente que tanto o déficit cognitivo e a fragilidade passa a deficiência de vitamina D, a resistência à insulina, fatores de risco vasculares, inflamação crônica, fatores nutricionais e mecanismos hormonais, né? Então, tudo isso acabaria como sendo possíveis mecanismos que se somariam para explicar. Então, a gente está vendo que todas essas rotas aí, todas essas deficiências, essas inflamações, né, essas alterações hormonais, elas acabariam no mesmo ponto, que seria fragilidade com déficit cognitivo. Só que indo um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver nesse outro artigo, que foi um artigo canadense, que tentou responder a perguntinha: quanto da diminuição da massa muscular é associado com declínio cognitivo durante 3 anos? Se eu pego essa redução de massa muscular e acompanho durante 3 anos, quanto disso vai ter impacto na função cognitiva? E aí é um estudo longitudinal que acompanhou os pacientes entre 65 e 86 anos por 3 anos, e aí essa coorte conseguiu acompanhar quase 8.300 idosos, tá? E aí, essa massa muscular reduzida, essa redução, ela foi associada como variável independente ao declínio cognitivo com 3 anos, o que significava que pacientes com baixa massa muscular desenvolveriam déficit cognitivo em 3 anos só pela massa muscular, tirando todos os outros fatores de vieses. Então, foi um fator independente de perda cognitiva a redução da massa muscular aí nessa coorte, tá? O que que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que o músculo saudável, através do exercício, ele é capaz de produzir alguns fatores que são neuroprotetores. Que fatores são esses? O FDNC5, o BDNF, o IGF-1, o SPARC, todos esses são fatores que estimulam a melhora cognitiva, a função, e que promovem neurogênese, de forma a melhorar a neuroplasticidade. E, por outro lado, esse estudo identificou que a atrofia muscular, que a gente sabe que é, né, da idade, a própria idade, quando o idoso é sedentário, vai existir essa atrofia ao longo dos anos. Essa atrofia muscular libera substâncias como a catepsina B, a miostatina, o GDF-15, a interleucina 8, que são neurotóxicas e que ativam células inflamatórias e acabam por causar o dano neuronal, piorando o declínio cognitivo e expondo o paciente ao risco de doença de Alzheimer. E outros, como a interleucina 15, 6, o lactato, tinham um papel dúbio entre a proteção e a neurotoxicidade. Então, a gente começa a identificar fatores de músculo que estão diretamente ligados à resposta cerebral e que faz todo sentido no que o estudo achou. Um outro estudo de 2022, que foi publicado na revista da Sociedade Americana de Gerontologia, também tentava associar a massa muscular esquelética baixa com a função cognitiva. E aí ela abrangeu um pouco mais, né? Aqui você vê que a baixa da massa muscular e levando à deficiência cognitiva, estava implicada com a inflamação sistêmica, o metabolismo de insulina, a proteína, também o metabolismo de proteína e a função mitocondrial. Nesse caso, a própria questão da proteína foi associada aqui, né? Teve associação
com a neuroplasticidade e com a questão aí da diminuição do catabolismo muscular, né? Então, o que é que a gente viu aqui aprofundando, né? A gente viu que quando a gente teve, eu até publiquei esse, eu até falei para o pessoal que esse é meu artigo favorito, não por usar de humor e usar a questão aí da questão do Star Wars, né? Que a força esteja com você, mas da questão de dizer que ele é um artigo feito pela Universidade de Aida de Petrolina, né? Denise está aí, então, da Univasf de Petrolina em associação com o pessoal do Canadá. E aí, esse estudo mostrou o quê, né? Ele botou de forma muito fácil da gente entender que a sarcopenia e o déficit cognitivo são interrelacionados, mas a parte mais legal que ele fala da fisiopatologia, eu traduzi aqui, é que ele fala de forma global que a atrofia da fibra muscular, o comprometimento vascular e os altos níveis de inflamação e o estresse oxidativo excessivo que a gente viu lá influi em aspectos comportamentais. No caso, no déficit da mobilidade, na baixa atividade física, a questão da nutrição adequada e o declínio na participação social. Então, veja que a gente tem uma interligação, que a atividade física, que o exercício físico, ele está para muito além de fatores fisiopatológicos, mas ele influi em fatores comportamentais que também estão linkados com a questão do déficit cognitivo. Isso é que eu achei legal. E aí ele coloca as perspectivas futuras de estudo. Então, estudos longitudinais para a gente clarificar melhor a sarcopenia com a saúde cognitiva, a questão do gênero, né? A gente sabe que tem a menopausa, a gente sabe que a mulher tem uma massa muscular diferenciada, que os homens têm a questão da testosterona, que é protetora, né? Que perdem massa muscular mais devagar, mas a gente não tem ainda isso estudado, tá? Não tem ainda isso elencado nesses estudos que eu mostrei para vocês e no que eu vou mostrar nos próximos. O gênero, ser homem ou mulher, não foi diferente, não conseguiu isolar isso aí como fator. E as próximas técnicas que estão surgindo dessas interleucinas, desses fatores que a gente viu aí musculares impactando cerebralmente, a gente vai ter cada vez mais técnicas que consigam ajudar a gente a provar isso. E aí ele resume, né, esse artigo falando que a sarcopenia, ela é uma ferramenta para rastrear pessoas idosas que estão no risco futuro de declínio cognitivo. Então, quando eu rastreio musculatura, eu não estou rastreando só a questão fragilidade. Eu devo estar atenta para rastrear, porque é um rastreio também de déficit cognitivo, como a gente viu no primeiro estudo, com aquela questão de que massa muscular baixa em 3 anos implica como fator independente para déficit cognitivo. Então, a gente tem várias meta-análises que foram citadas nesses estudos, tá? Essas meta-análises, elas já mostram com significância estatística que a sarcopenia aumenta o risco de comprometimento cognitivo, já mostra que pacientes sarcopênicos fazem um mini-mental pior do que aqueles pacientes que são grupo FIT e que a sarcopenia, né, assim como a gente viu a fragilidade cognitiva, já é um fator de risco independente para comprometimento cognitivo. Então, um estudo na Malásia tentava quantificar isso com quase 2.000 pacientes e mostrou para a gente que 80% é o risco maior de ter comprometimento cognitivo quando o idoso é sarcopênico, né? Isso demonstra o impacto da sarcopenia na saúde cognitiva do idoso. Então, não é um pouquinho a mais, é 80% a mais de risco de ter um comprometimento cognitivo. Então, o que é que a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar que esses estudos já corroboram uma forte ligação entre atrofia muscular e comprometimento cognitivo. E aí, uma coisa muito importante é que a gente não está falando, gente, de síndrome de fragilidade. A gente está falando de sarcopenia, a gente está falando de dinapenia, de baixa massa muscular.
e isso está, sim, já associado a comprometimento. Então, isso alerta para a gente que existe um campo aí de diagnóstico e de intervenção precoce, uma vez que a gente pode impedir um surgimento, né, ou até alterar a progressão de um comprometimento cognitivo. Eu posso impedir que ele venha, uma vez que eu estou diante de uma massa muscular baixa e eu tenho 3 anos para modificar isso antes dele desenvolver esse déficit cognitivo, tá? Então, tem um outro estudo, né, que foi um estudo de 2020, que tentou falar, a gente está batendo aqui a questão da atrofia como fator de risco para o déficit para o déficit cognitivo, mas é muito importante que os estudos falam que, embora a gente tenha essa correlação da baixa massa muscular com o déficit cognitivo, quem se associa de forma mais estreita ainda é a questão da força muscular. E como é que eu meço força muscular, né? A gente mede força muscular com o dinamômetro, hand grip ou através da velocidade de marcha. E essa força muscular, ela é um indicador ainda melhor do que a massa muscular. E aí essa força muscular, ela foi vista que ela a longo prazo vai alterar velocidade de processamento, e aí eu lembro que velocidade de processamento tem a ver com aquele envelhecimento fisiológico, né? Então eu já vou ter uma redução na velocidade de processamento fisiológica, mas se eu tenho sarcopenia, se eu tenho a baixa da massa muscular, isso piora, e se essa baixa da massa já virou baixa da força, então ainda pior, tá? Embora eu não precise ter baixa da força, só baixa da massa muscular. Então, piora de velocidade de processamento, piora na atenção visual e piora na performance global cognitiva. Mesmo que a gente ajuste para a idade, para a educação, para a atividade física, independente disso tudo, a força muscular está correlacionada com a cognição. Então, a gente tem que eu vou ter uma piora de predição cognitiva já com a massa muscular, mas uma piora de forma muito mais efetiva quando eu estou falando de força muscular e de função muscular, né? Que é a mesma coisa. Quando eu estou falando de hand grip e de velocidade de marcha. E aí, qual que é a ordem? A ordem é a gente manter a musculatura ao longo do envelhecimento, pensando não só em manter a nossa questão de evitar fragilidade, mas evitar déficit cognitivo. Hoje, quando a gente falar de músculo, a gente está falando de cérebro. O link é direto, né? E aí, já que essa força está relacionada à função, e a gente costuma perceber isso de forma muito efetiva na fragilidade. A gente costuma dizer: poxa, o meu idoso ficou frágil, eu já estou vendo o déficit cognitivo, eu já estou vendo ele mais lento da parte cognitiva, eu estou vendo o mini mental dele piorar. Eu não preciso esperar ele chegar lá. Eu preciso caçar de forma preventiva, de forma precoce. Eu preciso identificar a redução da massa e da força e eu vou mudar a minha abordagem, porque eu estou diante de uma janela de prevenção de déficit cognitivo através do tratamento da saúde muscular. E aí, o que é importante eu dizer? É importante eu dizer que quando a gente fala de rede gripe de força, né? A gente já sabe que a avaliação geriátrica ampla, ela não é para comparar, né? A gente, claro que a gente coloca ele nos instrumentos, no que a gente está esperando para a idade dele, para a escolaridade dele de mini mental, mas quando a gente está falando de músculo, se eu pego um idoso que o ano passado fazia 40 quilos no hand grip e esse ano ele está fazendo 35, ele está dentro do normal, baseado ali naquele caso de seu João, né, que a gente está discutindo, com aquele MC, com aquela massa. Se ele tivesse feito 40 um ano anterior e tivesse feito 35 esse ano, ele estaria dentro do normal, mas ele perdeu 5 quilos de força. Isso é importantíssimo para eu entender, comparando com ele mesmo, que está havendo perda de força, né? No caso de seu João, a gente viu que ele saiu de 35 para 29, que o esperado era até 30. Então, ele já está
com uma força alterada. Mas mesmo que ele não tivesse com a força, ele tivesse perdendo massa muscular, isso tivesse impactando na força, mesmo que é normal, a gente precisa comparar ele com ele mesmo. Por isso que é tão importante que a gente tenha uma medida comparativa do próprio paciente, mesmo que seja normal, para eu entender se ele saiu de 40 para 39 em um ano ou se ele saiu de 40 para 35, né? E aí a gente poder atuar aí de forma preventiva antes que em 3 anos ele comece a perder cognição. Então, como é que eu traduzo isso para a prática? O que é que fica de mensagem? A importância de a gente ter uma medida de força, a medida mais prática e a medida onde a gente tem mais trabalho científico é o hand grip. O hand grip, que é a força de pressão manual, ela está diretamente associada à velocidade de processamento, atenção, memória de trabalho, raciocínio, habilidade verbal e aprendizagem em memória, tá? Então, é uma ótima medida para a gente usar. Lembrando que quanto mais força de pressão palmar, mais alto o paciente se sai, né? Melhor ele se sai nas baterias cognitivas. Então, se eu não preciso esperar ele ser frágil nem pré-frágil, mas se eu consigo detectar que ele está reduzindo, o que é para eu fazer? O que é que a literatura diz que é para eu fazer? Identifiquei. E aí? E aí a literatura mostra que a gente tem um trabalho mostrando em pacientes idosos pré-frágeis qual foi o impacto do exercício e da suplementação de proteína que era enriquecida com leucina, tá? O que é que isso mudou a parte de composição, a parte de função física e de inflamação? Esse estudo avaliou, então, essa suplementação. Ele pegou e suplementou idosos durante 3 meses, lembrando que ele suplementou idosos que estavam com consumo proteico menor ou igual a 1 grama quilo dia, tá? Que é preconizado de 1 a 1,2, o normal. Então, aquele idoso que fazia uso da proteína normal ali, ele suplementou e aí ele foi acompanhar. O que aconteceu nesse estudo, tá? Ele tinha 520 entre pré-frágeis e frágeis, mas só 15 eram frágeis. Então, a gente tinha a grande robustez do exame, eram pré-frágeis, 505 pacientes, que foram comparados com 625 robustos, tá? O que aconteceu? Esses pacientes pré-frágeis, em sua maioria, né, tiveram um efeito benéfico, gente, da suplementação na função executiva, na velocidade de processamento e também na cognição global. E aí ele viu que você ser frágil ou pré-frágil já te dava uma menor melhora do que o robusto. Então, o robusto se beneficiava, mas o pré-frágil também se beneficiava ainda mais que o frágil. Então, era o robusto beneficia muito, o pré-frágil bastante e o frágil menos, né? Então, o que é que ele leva de conclusão aí? Que eu não preciso cair do abismo, virar frágil, para que eu vá suplementá-lo de forma hiperproteica. E que eu vá suplementá-lo e que eu vá estimulá-lo a fazer atividade física. A intervenção multidomínio foi benéfico para a cognição, independente da fragilidade. E os pré-frágeis respondiam melhor do que os frágeis, né? Então, o que a gente toma aí de lição? Que isso foi verdade enquanto o grupo estava fazendo a suplementação e o exercício, mas que a partir do momento que ele parou de suplementar e parou de fazer o exercício físico, isso não se manteve, gente. De forma que, se um idoso é pré-frágil, a gente começa a beneficiá-lo com atividade física e suplementação, e ele começa a melhorar da cognição e da musculatura, eu não posso parar. É uma intervenção contínua para que ele não venha piorar e evoluir, né, no déficit cognitivo e na fragilidade física. Então, aqueles pacientes que tantos que estavam no grupo de nutrição, como o grupo que estava no nutrição e exercício, melhorou a massa e reduziu os mediadores inflamatórios. Só que com 3 meses, a gente percebeu, inclusive, melhora no humor, na depressão, melhora na percepção de saúde, naquele grupo que fazia a combinação, nutrição e exercício. Mas depois de 6 meses, aquela melhora ia-se embora. Então, ele precisava ficar, né? Ele precisaria ter ficado para que a gente tivesse avaliado o tempo que ele estava fazendo a intervenção, ele estava melhorando. Ele parou, com 6 meses ele voltou ao estágio prévio cognitivo e muscular.
Então, o que que a gente tem de novidade? A gente já sabe que a nutrição e o exercício são muito importantes combinados, mas o que é que tem de mais recente? O que tem de mais recente foi um artigo que saiu na Egenagem esse ano, falando do impacto da fragilidade do status, né, da fragilidade, naquele estudo Finger, né? É um estudo que não é novo, mas é que um braço dele foi estudado justamente para isso que a gente está discutindo agora. Para quem nunca viu o estudo Finger, dê uma olhada. É um estudo de intervenção multidomínio no estilo de vida e ele mostra os impactos dessa abordagem, né, multiprofissional na questão da cognição. Só que aí ele foi avaliar, nesse braço aí, em 2025, ele separou para avaliar a questão cognitiva. Então, ele pegou 1.300 pacientes do estudo entre 60 e 60, entre 60 e 77 anos, com risco de demência, e aí o que é que ele viu? Ele viu que o estado de fragilidade modificou a resposta da intervenção na cognição. Traduzindo, né? No grupo que estava frágil, que já era frágil, a gente não conseguiu tirar ele da fragilidade. Mas no grupo, e não teve benefício da cognição, mas no grupo pré-frágil, houve um benefício na função executiva, na velocidade de processamento e na cognição global, dizendo para a gente o que é que o Finger mostrou. A mesma coisa que aqueles outros estudos que eu apresentei aqui estavam mostrando que as pessoas com pré-fragilidade respondem muito melhor que as frágeis quando a gente está falando de cognição e quando a gente está falando de suplementação proteica e exercício. Então, se é importante para o frágil, é muito, muito, muito importante para o pré-frágil. É o melhor grupo, é o que mais se beneficia. E aí, só colocando uma observação aqui, é que muitos pacientes acham que a fadiga, que a fraqueza muscular, que a astenia melhora com o polivitamínico, né? Com as letrinhas. Então, eu trouxe também um estudo que avaliou a questão do polivitamínico, e aí esse estudo, ele avaliou o uso desse suplemento polivitamínico com a relação de função cognitiva, de função física, de sintoma depressivo, estado nutricional e aquela questão inflamação, num acompanhamento de 3 anos dos pacientes. Então, ele tentou fazer aquele mesmo estudo que ele tinha feito lá com a suplementação, né? Ele tentou fazer com o polivitamínico, tá? E aí foi um estudo também feito na Malásia, que também durou 3 anos, é o estudo TUA, que traduzindo seria rumo ao envelhecimento útil, e aí ele acompanhou os pacientes que entraram em 2013, 2014 até 2017. E aí começou com 2.322 e acabou com 1.285 pacientes para avaliar aquilo que a gente conversou. Qual foi a conclusão? A conclusão é velha, né? A ingestão de suplemento não alterou nenhum daqueles fatores. Que suplemento, gente? Polivitamínico, não suplemento hiperproteico e hipercalórico. Eu não estou falando da lata do pó. Eu estou falando dos comprimidinhos, das letrinhas, né? Aqueles que a gente compra em farmácia como suplemento vitamínico, tá? Esses suplementos que foram mais a questão de cálcio, vitamina B12, vitamina D em subdose e mais algumas plantas, mostrou-se que não teve nenhuma influência, porque todo mundo que estava no estudo melhorou, independente de quem usou e quem não usou polivitamínico. Então, eu coloquei aí. A minha conclusão foi: já que todo mundo que estava no estudo melhorou, então participar do estudo é melhor do que usar o polivitamínico, porque quem participou do estudo melhorou aí isso de forma não significativa, mas teve melhora, mas nada comparado com o uso de suplemento. Então, não adianta gastar dinheiro com polivitamínico, tá? Tô quase terminando, a gente já está no final, e aí a gente vai pensar lá de novo, vamos voltar já já para falar de seu João, do caso clínico. Mas antes, eu queria trazer esse último estudo aí, que é um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, que seria o estudo, quando a gente fala de peso científico, de uma metodologia melhor científica. E aí esse estudo foi tentar avaliar
se aquela proteína, a suplementação da lata hiperproteica lá, melhora a massa muscular e a função muscular. Eram idosos com 70 e 85 anos, nesses 15 anos aí, que tinham a fragilidade, né, ou a pré-fragilidade definida pelo SOF, não pelo freio, que são aquelas três perguntas, tinham uma MAN, né, a avaliação, mini avaliação nutricional menor que 23, e aí ele juntou 120 idosos e dividiu em três grupos. Um grupo ia tomar 0,8 grama de proteína dia, o outro 1,2, o outro 1,5, e eles iam avaliar. Quanto à massa e desempenho funcional, esses pacientes aí, com essa idade, entre 70 e 85 anos, em risco de pré-fragilidade e fragilidade, com a mão alterada, o que é que aconteceu? Eles não tiveram diferença fazer 0,8 ou 1,2 para melhorar massa e desempenho funcional. Houve sim, nesses idosos em risco nutricional e em risco de fragilidade muscular, 1,5 melhorou a massa muscular esquelética appendicular, melhorou o índice de massa muscular, ou seja, a composição corporal, e melhorou a função, a velocidade de marcha, quando comparada ao grupo de 0,8, tá? E não houve nenhum evento adverso. De forma que identificar essa fragilidade cognitiva, esse déficit cognitivo, né? Lembrando aquele conceito que a gente falou no começo da aula, o que é a fragilidade cognitiva? Um déficit cognitivo de qualquer domínio associado à perda de massa e ou de força. Fazer esse diagnóstico é um construto útil para que eu detecte um comprometimento cognitivo e uma fragilidade física possível e para que eu implemente as intervenções oportunas, uma vez que é o grupo que mais se beneficia. E que esse estado nutricional é parte fundamental da fragilidade física, mas é importantíssimo na prevenção do declínio cognitivo. Então, eu tratar essa insuficiência proteico-calórica, aqueles idosos que estão em risco e não atingem essa cota, ela é obrigatório em todas as pessoas idosas. E aí, se eu quiser o benefício plus, não é só tratar com dieta, né? É a combinação tríade, dieta, exercício físico e estimulação cognitiva e social. Essa é a melhor estratégia preventiva contra o declínio cognitivo, tá? Lembrando que a gente muda a história desses pacientes, né? Muda a qualidade de vida e muda lá para frente. Então, quem que lembra do seu João, né? Para quem chegou um pouquinho atrasado, eu vou só pontuar aqui bem rapidamente. Seu João tinha feito uma AGA, voltou um ano depois, queixando uma fragilidade, uma fraqueza muscular, e aí a gente comparou ele com ele mesmo, e o que é que a gente viu? Que a velocidade de marcha dele caiu de 1,2 para 1, ainda dentro do normal, o hand grip caiu de 35 para 29, já ruim, a perda de peso de 3 quilos, com IMC de 22 normal, e uma funcionalidade preservada que quando a gente comparou, né, quando a gente jogou no freio, ele fez um ponto só, indicando pré-fragilidade na questão da resistência, que foi a queixa dele para subir um lance de escada. E o que a gente conseguiu apurar nesse ano que ele levou entre essa primeira AGA e a reavaliação é que ele tenha feito um tratamento dentário com a retirada de 3 dentes e a necessidade de um implante, tá? Então, as perguntas que ficam aí para vocês agora no final e que a gente se fez, né, a gente acredita que se a gente, durante esse tratamento dentário dele, a gente tivesse identificado, né, e que ele ia passar por esse implante, esses três, colocação desses três pinos aí e esse dente, e a gente tivesse suplementado e feito um acompanhamento de atividade física, né, de estimulação cognitiva, será que ele teria alcançado esse estágio de pré-fragilidade? Será que ele estaria queixando fraqueza se a gente tivesse apostado naquela intervenção nutrição, exercício físico? Antes da gente conversar isso, você já pensou em suplementar um idoso que é fit, mas porque ele vai passar por um procedimento dentário extenso, ou por uma grande cirurgia, ou porque de repente ele teve um grande queimado, uma queimadura, né? Caso o seu João não tivesse voltado, se ele não procura a gente de novo depois de um ano, você acha que em 3 anos ele já seria um idoso frágil e que ele já poderia voltar para a gente com um comprometimento cognitivo? E se ele entrasse nessa cascata de síndrome de fragilidade 3 anos após, a gente conseguiria trazer ele para FIT?
Se lá na frente eu não conseguiria, agora que ele ainda é pré-frágil, aparentemente não tem nenhum déficit cognitivo, será que a gente vai conseguir, né? Será que é possível a gente modificar a história de vida, impactar na qualidade desse envelhecimento bem-sucedido? E aí a pergunta que Antônio vai responder para a gente depois de falar um pouquinho aí nessa questão dos dentes, né? E do que ele passou, é uma outra pergunta que fica. Será que se ele não tivesse feito o tratamento dentário, tivesse ficado com esses três dentes, ele estaria melhor do que ele está agora ou ele estaria pior, né? Então, eu vou deixar aí Antônio fazer a apresentação dele para a gente entender, e aí no final a gente vai abrir para as perguntas de vocês, tá? Então, tô saindo aí, passando para Antônio, e aí vamos lá, dar seguimento. Compartilhar minha tela. Já todo mundo está compartilhando já aí? Acho que tá. Beleza. Bom, vou tentar responder todas as perguntas, né, que foram feitas a respeito de seu João, né? Se eu não responder todas, Sandra me lembra no final o que eu não respondi, né? Mas assim, eu acho que durante a apresentação vocês vão entender mais ou menos por que que a odontologia é tão importante para o caso de seu João, né? A gente inicia a minha fala, né? Perguntando com essa pergunta que é o tema da aula também, né? Que o déficit cognitivo, será que ele pode começar pela boca, né? Seria a escova dentária, ou escova dental, nossa grande arma contra o comprometimento cognitivo, né? E a gente se pergunta isso, e principalmente eu botei isso para tentar provocar todo mundo, né? Porque recentemente a gente viu que viralizou nas redes sociais aí artigos falando em relação que as bactérias da boca poderiam causar o Alzheimer, né? E eu deixo aqui o questionamento a provocação para vocês também, né? Por que nunca viralizou um artigo como Sandra falou? A sarcopenia, ela causa comprometimento cognitivo, né? Esse artigo não viraliza. Agora, falou da boca, viraliza, né? Por que será? Questões culturais aí envolvidas, né? Onde todo mundo, ninguém ainda liga a boca à saúde sistêmica. Então, quando sai uma noticiazinha dessa aí, é o máximo, que a boca pode causar isso aí. Mas a boca faz parte do corpo e as pessoas às vezes esquecem disso, né? E o que é que esses artigos eles falam? De que as infecções bucais crônicas, especialmente causadas pelas porfimonas gengivales, ou seja, as causadas por doenças periodontais, que são extremamente prevalentes nos pacientes idosos, elas poderiam estar associadas ao desenvolvimento do Alzheimer, né? E quem é essa porfimona gengivalis que os artigos falam, né? Ela é uma bactéria gram-negativa anaeróbica que é o principal patógeno envolvido nessa periodontite crônica que é tão encontrada em pacientes, principalmente em pacientes mais debilitados, mais fragilizados, né? E essa bactéria, Porphyromonas gingivalis, ela possui um sistema de secreção que é responsável pela liberação de vesículas de uma membrana externa que elas contêm os fatores de virulência, como, por exemplo, as gengipaínas, né? Então, o que é que a gente pode acrescentar aqui, né? Essas vesículas, os artigos falam, né, e sugerem que essas vesículas elas poderiam atravessar a barreira hematoencefálica, alcançando o sistema nervoso central. Elas poderiam induzir também a neuroinflamação ao ativar as células da glia. E o que é que essa bactéria, essa porfimona, o que é que acontece no cérebro, né? Ela ativa as células imunes, o estímulo inflamatório crônico, né? Aumenta as células beta-amiloides e a hiperfosforilação das proteínas tal, e contribui para a desregulação do ferro, né? E a disfunção colinética desses pacientes. E o que é que a gente tem de evidências realmente epidemiológicas e experimentais durante todos esses anos? Esses estudos que correlacionam as condições bucais com as condições de déficit cognitivos, eles não são novos. Existem estudos de 2015, 2010, existem vários estudos a respeito disso. Esses que resolveram viralizar agora, né? Então, esses estudos populacionais, eles sugerem essa associação entre a periodontite e o maior risco do déficit cognitivo, da doença de Alzheimer, e o que a gente tem de estudos são que modelos animais, infecções orais pela Porphyromonas gengivalis, ela levam à colonização do cérebro e à formação de placas amiloides. Então, provavelmente existe realmente essa correlação aí entre essa condição. Mas existe uma correlação, como existe entre a sarcopenia e como existe entre todos os outros detalhes que Sandra passou aqui para vocês. Mas o que eu quero ressaltar?
que é algo muito mais palpável e eu acho que muito mais interessante e muito mais viável para a gente pensar são em relação aos biomarcadores salivares, né? Que eles têm, o que foi visto nesses artigos comprovadamente, que eles têm níveis reduzidos de lactoferrina na salivar, observado no paciente com Alzheimer, né? A porfimona gengival ela poderia contribuir para essa modulação microbiana e a lactoferrina salivar, ela tem seria como um potencial biomarcador precoce da doença de Alzheimer. Então isso é muito legal de ser falado, né? Os biomarcadores salivares, eles são extremamente e amplamente já utilizados, né? Eles são não invasivos, eles são de baixo custo, já são utilizados, foram muito utilizados na COVID, já são muito utilizados, né, no HIV, enfim, outras coisas da medicina e da área de saúde como um todo. Né? Então, a saliva, eu continuo dizendo que a saliva é um dos fluidos mais importantes do corpo e mais ricos do corpo. Então, eu acho que isso é bem mais palpável. Como eu disse para vocês, existem diversos artigos antigos que já correlacionam essas condições bucais e os déficits cognitivos e o Alzheimer, como esse aqui, com essa meta-análise de 2016, onde ela fala que a perda dentária ela poderia reduzir a indução sensorial do cérebro provocada pelo estímulo da mastigação, ou seja, se eu não tenho os dentes, se eu não mastigo, eu vou ter uma redução dessa indução sensorial para o cérebro, poderia contribuir com esse déficit cognitivo, né? O status dentário ele poderia estar vinculado ao déficit cognitivo também devido ao impacto nutricional, foi o que Sandra falou muito aqui, né? A nutrição está totalmente ligada à cavidade bucal. Se eu tenho uma cavidade bucal em desbiose, em desequilíbrio, eu vou ter um impacto nutricional, então isso é bem claro, né? E a doença periodontal, como dizem esses artigos mais recentes, né, poderiam desempenhar um papel no dano cognitivo através da neuroinflamação. Isso é falado há muito tempo já, mas foi viralizado agora, ultimamente, né? E em relação ao seu João, que entrou no estágio de pré-fragilidade, né? A gente tem alguns artigos que tentam correlacionar também a condição bucal como um parâmetro de fragilidade para esses idosos também. Como esse artigo aqui que mostra os fatores que existem em comum entre a doença periodontal, que é uma doença inflamatória crônica muito presente no idoso, e a fragilidade. Né? Eles têm como fatores de risco diabetes, obesidade, demência, Alzheimer, tabagismo, aumento da idade, além dos mediadores inflamatórios, como a interleucina 6, fator de necrose tumoral, enfim, e esses todos que vocês estão vendo. Mas o que eu quero trazer para vocês, como a gente está falando com uma equipe multi, né, incluindo médicos, incluindo fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, aqui é esse artigo, né, de 2023, onde ele levanta e traz em relação a um novo termo utilizado dentro da odontologia voltada para o paciente idoso, que é a rápida deterioração da cavidade bucal, que seria o HOLD. O que é esse HOLD? Ele é um declínio repentino ou acelerado na saúde bucal, que é caracterizado pelo rápido aparecimento de múltiplos problemas dentários e periodontais. Isso é o que a gente mais vê em pacientes que têm um declínio cognitivo, que têm um déficit funcional, que desce aquela escadinha, né, da capacidade funcional, e isso a gente consegue observar na cavidade bucal, esse repentino declínio também da saúde bucal, através de fatores associados, né, como doenças crônicas, alterações salivares, declínio funcional cognitivo e a má nutrição. E esse quadro todo, né, o que é tão importante a gente entender esse termo? Que esse quadro todo, ele vai direcionar planos de tratamentos multiprofissionais para tentar impedir com que esse paciente ele entre nesse rápido declínio da cavidade da condição bucal, né? Que tem como sinais de alertas, que são sinais de alertas fáceis de ser verificados por toda a equipe, como a própria queixa do paciente, né, que muitas vezes é negligenciada, infelizmente, por questões culturais. O brasileiro e a área de saúde em si, às vezes, a grande maioria, né, a área de geriatria, geronto, não que tem outra cabeça, mas ainda assim alguns profissionais esquecem de perguntar sobre as queixas bucais. Então, a própria queixa do paciente, halitose, alterações na mastigação, deglutição, na consistência do alimento, né, que ele está se alimentando, isso é um sinal de alerta. Lesões, sangramentos, fraturas dentárias, perda dentária em curto prazo pode ser um sinal de alerta que o paciente está entrando nessa rápida deterioração da cavidade bucal chamada rolo. Para caracterizar isso aqui para vocês, eu vou mostrar algumas fotos, que são as fotos desse artigo,
que eu mostrei para vocês, que eu estou falando para vocês aqui, né? Não são fotos minhas, como essa paciente de 65 anos, ela tinha hipertensão, que controlava com dieta e diurético e fazia atividade física sem outras doenças sistêmicas e apresentava uma higiene de saúde bucal, uma higiene bucal boa, né? Apesar de ter um leve apinhamento aí, leve não, um grande apinhamento nos dentes, principalmente nos inferiores, mas ela apresentava uma saúde bucal boa. E o que é que a gente verifica nessa paciente? Que a gente pode dizer do ponto de vista do artigo? Que essa paciente ela não tem fatores de riscos importantes para desenvolver esse ROAD, que é essa rápida deterioração da cavidade bucal. Diferente desse paciente aqui, ó, de 75 anos, a última consulta com o dentista dele foi há mais de 5 anos, né? Tinha dificuldade para comer alimentos mais duros, mais sólidos, teve um AVC há 6 meses, afasia, ficou com dificuldade de marcha, ficou com dificuldade de realizar a própria escovação dentária, né? Sozinho, tem hipertensão, artrite, diabetes, boca seca, apresentava, vocês veem uma condição de placa bacteriana aqui na boca, né? Isso é muito comum, isso é a boca do paciente idoso mais debilitado que a gente encontra normalmente no dia a dia, do paciente que está em domicílio, do paciente que está acamado muitas vezes, ou até mesmo daquele paciente que não está, que tem uma condição boa de saúde, de uma certa autonomia, mas tem uma condição de saúde bucal precária, né? Então ele aparecia principalmente do lado direito da boca, múltiplas lesões de cárie. E esse paciente tem fatores de riscos importantes e mostra vários sinais que está desenvolvendo a ROD. Talvez seu João, né, se a gente for parar para pensar, seu João teve que fazer três extrações de uma vez só. Então, como é que será que não seria essa saúde bucal? Eu não avaliei seu João, mas seu João poderia ser um paciente que estava com um fator de risco importante para desenvolver essa condição. E talvez seu João, por ter feito três implantes, seu João tinha uma condição dentária e até uma consciência de reabilitar e de procurar um tratamento, né? Procurou de uma hora para outra agora. Porque se ele tivesse um acompanhamento rotineiro, ele não tinha tirado três dentes de uma vez só. Então, talvez seu João fosse essa condição aqui, né? E aqui um paciente que já está numa condição de rápida deterioração da cavidade bucal, né? Que tem esses fatores todos, essas condições sistêmicas envolvidas e que podem levar ao paciente a esse quadro aqui. E o que é que eu quero alertar para vocês, né? Eu não posso dizer ao final da aula aqui, a gente vai responder a pergunta inicial, mas eu acho que a odontologia é extremamente importante em todas as fases do paciente com Alzheimer. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, não sei se vocês conseguem perceber aqui, eu faço um acompanhamento numa instituição religiosa aqui que tem uma enfermaria, né, para as freiras, essa instituição faz acompanhamento semanal. Essa é uma das pacientes da instituição, uma paciente obesa, né, e que tinha uma condição de saúde bem precária, que tinha um acúmulo de placa, que não tinha uma boa higienização, né? Mas era uma paciente que, apesar de ser cadeirante, ela ia, interagia com as outras, religiosas, ela jantava na mesa sozinha, ela tinha uma certa autonomia. E eu sempre chegava e dava umas orientações de higienização para ela, pedia para ela escovar melhor os dentes. Ela dizia: Não, eu nem preciso escovar os dentes, porque eu não como, não gosto de comer, e ela é obesa, né? Até que um dia eu cheguei lá para avaliar e ela estava aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui atrás do travesseiro dela um sanduíchezinho escondido. Então ela botava muitas vezes a comida escondida dentro da bolsa dela, que ela andava com a bolsa de costura, e comia talvez à noite, de madrugada, e jamais escovava os dentes, né? E como é que eu posso dar uma condição adequada, né, de saúde bucal para essa paciente que tem, certos distúrbios de comportamento, né, diante de uma paciente, às vezes, que não tem um acompanhamento de perto, né, ali no dia a dia, né, um acompanhamento individualizado. Então, ó, a gente precisa de comunicação, planejamento. Deixa o cachorro começar a latir aqui agora. Para aí, tá vendo? Nunca late aqui, começou a latir. Enfim, parou, parou. Espera aí, só um minuto. Parou os dois. São coisas da aula online, né? Enfim, vamos lá. Então a gente precisa de uma comunicação, planejamento, né, e estratégia, né, para poder lidar com esse tipo de paciente. Então a gente vai, ó, pensar nas diversas fases, né, do paciente, né? A fase inicial seria essa fase de perda de memória, essa fase onde o paciente tem uma certa autonomia ainda. Aí, minha gente, deixa eu acalmar esse cachorro aqui. Pronto, parou.
essa perda de memória, né? Onde eu precisaria fazer essa prevenção. Então, esse é o melhor momento para eu intervir nesse paciente, para eu traçar um plano, não só um plano de tratamento e de adequação bucal desse paciente, através de radiografias, uma adequação intensiva da boca toda, como também de orientação aos familiares e cuidadores que vão acompanhar aquele paciente no decorrer da sua doença, né? Aqui eu trago para vocês ó, um exemplo de uma paciente início, né, de um déficit cognitivo leve ainda, que tinha uma certa autonomia, que morava numa instituição pública, que não tinha um acompanhamento individualizado, mas que ela sabia higienizar os dentes, a prótese, como vocês estão vendo. Mas sempre que eu chegava, né, para higienizar para avaliar, assim, a prótese estava sempre suja do mesmo jeito. E ela dizia que escovava sempre igual, né? Então, vocês também ela sabe. Fazia isso todo dia fazia isso, né? Mas eu sempre chegava lá, ó, a condição de prótese dela era essa. Era sempre suja. Ela esquecia de escovar, ela esquecia que eu tinha dado uma escova, ela esquecia que eu tinha dado a orientação. E ela, não, por ser uma instituição pública, então ela não tinha um acompanhamento individualizado, né? Então, era isso que acontecia com ela. Então, a gente precisa tratar estratégias e a gente pensa muitas vezes que a paciente, por não ter dentes, não precisa de um cuidado individualizado. Isso, infelizmente, tá na cabeça do brasileiro também, da área de saúde, como um todo. Essa paciente, por exemplo, ela deve desenvolver uma estomatite protética, né? Uma estomatite protética é uma infecção fúngica causada, muitas vezes, pela contaminação da prótese. Então, eu preciso de uma prótese descontaminada, né, para poder é, trazer uma condição melhor para essa paciente. Essa condição de estomatite, ela causa dor, né? Ela pode causar dificuldade na alimentação, impactar na sua nutrição e, consequentemente, impactar na sua força, né? Causar sarcopenia e fragilidade. Então, eu preciso de um olhar diferenciado para essa paciente mesmo desdentada, coisa que muitas vezes a grande maioria não dá, né? Então, essa paciente, esse caso não é um caso isolado, né? Eu estou cansado de ver prótese, essa prótese aqui estava mais de um ano sem ser removida da boca da paciente, né? Ou esses implantes aqui, que as pessoas acham às vezes que o implante, por ser um implante tirou, não precisa higienizar direito, mas o implante tem uma higienização particular, tem uma higienização diferenciada e que precisa de uma orientação, que precisa de uma destreza, muitas vezes, muito maior para você fazer uma higienização de um implante, né, devido aos tipos de fio dental e tipos de outros equipamentos que você precisa usar para higienizar o implante. E por isso que muitas vezes, antes de limpar o implante, que o implante ele é ótimo para mastigação, claro, você está com seu dente fixo ali, né? Mas quem vai cuidar daquele implante está sendo bem orientado, ele vai ter condições de manter um autocuidado daquele implante para não chegar num caso de ter que remover essa peça de implante, como esse paciente teve que remover aí. No caso dessa paciente, o que a gente pensou? Como ela morava no quarto público, a gente colou dois cartazes, né, mostrando para ela tirar a dentadura para dormir e tirar a dentadura para lavar e para escovar, para lavar após o almoço e o jantar, né? E a gente pregou isso aí no banheiro dela, que era um banheiro coletivo, e vamos ver se no mês seguinte a gente tinha algum ganho, já que ela não tinha um acompanhamento individualizado. E no mês seguinte, realmente ela teve um ganho, a prótese estava muito mais limpa, né? Então, são estratégias de forma a pensar fora da casinha, né? Não só pensando na boca do paciente, mas no ambiente como um todo, e é isso que o especialista em gerontologia faz para trazer um dano e um benefício para essa paciente. Já nas fases mais intermediárias, esse paciente avançou, ele tem uma perda de capacidade motora, muitas vezes eu preciso reduzir o número de manutenções de higienização desse paciente, e muitas vezes eu preciso lançar a mão de técnicas de sedação medicamentosa para atender esse paciente, né? Então, a gente tem diversos instrumentos, adaptações da cavidade bucal, do fio dental, né? Engrossar o cabo da escova para melhorar a empunhadura do paciente, né? E outros facilitadores, né? Como os abridores de boca, né? Escovas que escovam as três faces do dente de uma vez só, né? É, enfim, e essas iluminações, né? Que aí vai facilitar muito também. Então, ó, aqui o que a gente pode fazer? Aqui nesse paciente, que eu vou mostrar para vocês aqui, é um caso de abertura de boca, né, de paciente, de uma dificuldade de abertura de boca desse paciente, que mostra. Cachorro de novo aqui atrapalhando. Chanel, vem cá. Vem cá. Vem ficar aqui.
Então, esse paciente é o seguinte: esse paciente, para mostrar para vocês, já é um paciente que já tinha uma fase moderada, já para avançada também, e era um paciente que ele ia até lá, conseguia ir até o consultório ainda, né? Isso aí foi na época do atendimento, quando eu fazia meu curso de especialização ainda em São Paulo, né? E essa é a filha dele tentando realizar uma abertura de boca. Ela realizava abertura de boca, ela dizia que conseguia realizar a abertura de boca dele porque ele tinha uma ausência dentária ali, usava essa escova para poder fazer abertura de boca e nos facilitou para usar um abridor de boca. Então, são pacientes que a gente tem que ter estratégias diferentes até para fazer uma melhor abertura de boca desse paciente, né? E nesse caso a gente fez o uso desse abridor e tem outras tecnologias e outras demandas da odontologia onde a gente pode levar o atendimento odontológico para esses pacientes mais debilitados, como a odontologia domiciliar, onde a gente tem essa gama de equipamentos que a gente consegue fazer praticamente tudo que a gente faz no consultório, levar para aquele paciente que está ou hospitalizado ou está em regime de home care, né? Esse é um outro caso clínico, ó, de uma paciente que fez uso dessa prótese fixa, que perdeu, tinha uma condição bem precária, morava no ILPI, era uma paciente que era acompanhada por Sandra também, né? E eu gosto de mostrar sempre esse caso, não sei se vocês podem ver, essa paciente ela passou por uma fase mais agitada, mais gritadora, sem se alimentar direito. E essa paciente, quando ela fechava a boca, vocês conseguem visualizar aí nesse vídeo, ela encostava esse elemento dentário inferior nesse resto radicular que ela tinha inferior. E isso causava dor nela, e ela estava parando de se alimentar e ficava gritando, agitada, com alteração de comportamento. A gente, em comum acordo com a equipe multi que acompanha a paciente e a equipe médica que acompanha a paciente, a gente optou por fazer as extrações dentárias desses dois elementos, e a gente fez essa extração dentária desses dois elementos, e após uma semana, mais ou menos, dessa intervenção, a paciente já estava aqui, né, se alimentando novamente, com maior controle de comportamento, né, como vocês puderam ver aí, na, na, na diferença das duas imagens. Na fase mais avançada, é a fase daquele paciente está em inatividade total, né? A gente já tem muitas vezes que levar aquele paciente para um centro cirúrgico. Infelizmente, é a fase que o paciente normalmente chega para a gente, que é quando a família, os cuidadores ou a equipe que acompanha aquele paciente começa a pensar mais na saúde bucal dele, porque está vendo algo muito agudo ali naquele paciente. Então, levar para centro cirúrgico, fazer day clinic é uma das opções. Day clinic seria o paciente chegar, ele é internado no mesmo dia, ele faz o procedimento sob sedação e ele sai no mesmo dia para fazer uma adequação intensiva da boca toda. Esse aqui é um caso de uma paciente que está em hold, como eu falei para vocês ali, aquela rápida deterioração da cavidade bucal, e ela é um caso bem clássico desse hold, porque era uma paciente que eu sempre acompanhei em domicílio, né? Ela tinha um bruxismo leve, mas tinha todos esses dentes que vocês estão vendo aí restaurados. Essa paciente, de uma hora para outra, ela teve uma queda do estado geral, teve zoster e foi internada, né? E eu fui chamado após alguns meses de internamento e encontrei essa condição de cavidade bucal e essa condição da paciente. A paciente ficava o tempo todo rangendo os dentes, estava com um bruxismo muito mais severo. Então, aqui eu não tinha mais o que fazer, eu até fiz tentativas de fazer outras placas, mas ela acabava com a placa, assim, em uma semana ela destruía esses dispositivos intraorais que a gente usa, que pode ser, às vezes, de silicone, de acetato, de resina acrílica, enfim. Então, não servia para ir. Aqui a gente teve que lançar a mão. Essa era uma paciente que a gente teria que intervir no centro cirúrgico, não chegou a intervir porque ela agravou e foi a óbito, mas essa é uma paciente que a gente conseguiu trazer um conforto para ela através do uso de toxina botulínica, onde a gente aplica essa toxina botulínica em região de masseter, e a gente ajudou a diminuir essa força de apertamento. A toxina botulínica nem sempre ela faz com que você pare de ranger, mas ela diminui essa força e isso facilita até a hora da higienização, né? Porque por conta dessa tensão muscular que essa paciente tinha, era até difícil de afastar a mucosa jugal, a bochecha dessa paciente, para poder higienizar com a escova. Isso trouxe uma melhora e uma condição maior de conforto dentro do quadro, do que o quadro permitia naquele momento. Então, ó, respondendo a pergunta, né, será que o déficit cognitivo, acho que dá para todo mundo responder, né? Será que o déficit cognitivo, ele pode começar pela boca? Não sei exatamente se ele pode começar pela boca, provavelmente tem ligações, como tem ligações com outras coisas, mas o que a gente pode comprovar com certeza, e que eu mostrei para vocês, é que o não cuidado com a cavidade bucal pode alterar comportamento, pode agravar quadro de saúde geral,
pode levar o paciente a um quadro de fragilidade, aumentar a sarcopenia e que tudo isso leva a um agravamento da condição do déficit cognitivo do paciente, certo? Sandra tinha outras perguntas aí, enfim, em relação ao paciente seu João especificamente, deixa eu me lembrar aqui, né, para fazer essas perguntas, mas em relação a Se seu ele João, não tivesse feito o tratamento dentário, se ele estaria melhor ou pior? pior, né? Ele estaria pior, com certeza, né? Porque ele provavelmente estava como aquele paciente da segunda foto que eu mostrei aí para vocês, que era um paciente que, que, que tinha uma condição precária, provavelmente, que estava em deterioração, e isso aí foi interrompido, talvez por um tratamento que fez uma reabilitação nele, né? E a gente lembrar que esse paciente que vai muitas vezes se submeter a uma extração dentária, por exemplo, um paciente desse, foram apenas 3 dentes, não sei como foi o impacto na alimentação dele, né? Mas um paciente que tira muito mais do que 3 dentes, que isso acontece muitas vezes, e não existe um preparo nutricional para que esse paciente seja acompanhado durante esse processo de reabilitação, isso vai ter um impacto nutricional e sistêmico nesse paciente. Então, é super importante pensar naquele paciente que vai passar por um processo de adequação bucal, fazer um acompanhamento nutricional com esse paciente, uma alteração nutricional de dieta, para que dê um aporte calórico suficiente para que ele não tenha um decaimento do estado de saúde geral dele, né? Tinha outra pergunta, Sandra, eu nem lembro. Não, né? A pergunta é se ele teria o déficit cognitivo em 3 anos, né? Que aquele trabalho do BMG mostra que provavelmente sim, começa com força, e se não é, não tem a intervenção nutricional e física, ele vai evoluir, né? E aí eu acho, né, que é total, né? Começa pela boca de todo jeito, né? Pelos dentes, pela nutrição, por tudo, né? A boca cada vez mais aí a gente está vendo que, enfim, os músculos impactam no cérebro e os músculos têm tudo a ver com a boca, então acho que tem tudo a ver com tudo, né? A gente queria abrir, gente, para consideração, para pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? A gente não precisa aí, é só abrir e falar, depois fecha, o outro vai e fala, enfim. Se alguém quiser se colocar, a gente é todo ouvidos. Quem que quer repartir alguma coisa com a gente ou falar alguma coisa, enfim, sobre o caso ou sobre o tema? Eu gostaria. Eu sou Zélia, cirurgiã dentista, e sou professora atuando na Clínica do Idoso, lá no curso de odontologia da UFPE, e nesses anos de experiência, eu tenho observado o seguinte, e acho interessante a associação da nutrição. Mesmo que o paciente idoso, nós estejamos preocupados com a questão do domínio cognitivo dele, se observa que há muitos idosos que não têm uma tendência só para Alzheimer ou para perda cognitiva imediata. Idosos com 80 anos, com 85 anos, longevos mesmo. Mas o que se observa, essa relação poderia ser tratada e mais discutida, é que a maior parte deles tem dentes posteriores perdidos. E mesmo a prótese convencional, que a maior parte pode fazer, nem todos podem fazer implante, e essa perda desses dentes posteriores, que são os responsáveis pelo amassamento melhor do alimento para ir para o estômago, ele não está presente. Ou a prótese é muito ruim, ou não a prótese. E o que a gente observa, o maior índice de engasgo, eles relatam que se engasgam mais, e talvez isso desestimule uma nutrição melhor, né? Alimentos mais fibrosos que pudessem dar mais uma carga proteica melhor e uma absorção de vitaminas melhor. Então, a minha observação é que há necessidade da gente interagir, né, com as especialidades para começarmos a levantar e associar se essa recuperação rápida desses dentes posteriores, mesmo com próteses, não melhoraria uma condição alimentar que lhe levasse a um equilíbrio proteico melhor. Maravilha. Acho bem pertinente a colocação. A gente muitas vezes está adiante, né? É um prazer, Zélia, lhe ouvir. A gente ouve muito de Antônio dizer a alta incidência dos edêntulos, né? Que Sim, infelizmente a gente tem recebido e a gente vê isso em consultório, né? O paciente nenhum dente, 80, 75 anos, sem nenhum dente, né? sim, E aí a gente tem pouco o que fazer nessa fase, além de uma boa adaptação, enfim, de tentar melhorar que é uma realidade já,
mas eu acho que você está certa, já que a gente está falando de prevenção e a gente está falando no estágio de pré-fragilidade, a gente talvez esteja falando no estágio do próprio adulto idoso e jovem idoso estar atento para os seus dentes, né? Para que a gente Sim, tenha esse cuidado preventivo para que já não chegue para a gente sem nenhum dente, né? Então, que ele consiga corrigir, principalmente, você está dizendo essa parte de trás, né? Que vai fazer toda a diferença. O que a gente vê, eu acho que o consumo da questão proteica, ele está associado aos dentes, mas ele também está associado à idade. Então, à medida que a idade vai passando, né, Antônio pode, se quiser, também colocar a questão de papila gustativa, de mudança de sim, paladar, aquele paladar mais doce, mais lácteo, né? E aí a gente vai perdendo essa questão da proteína ao longo do tempo, né? Luiziana levantou a mão, tirou, mas depois eu quero ouvi-la, enfim, que eu acho que é uma nutricionista que também pode falar, que tem muita sim, experiência para falar ótimo. para a gente, né? Como a gente melhora a nutrição desses pacientes, porque nem sempre a gente consegue prescrever o suplemento, nem sempre a gente consegue convencer. Tem a questão custo, tem a questão uma série de coisas, mas como que a gente consegue melhorar? E aí eu acho que essa questão realmente, né, de atentar para os dentes e explicar a importância desses dentes é uma coisa que deve ser aí bem difundida, que a gente faça já com os filhos dos nossos pacientes, os que são edêntulos, a gente lembre eles de cuidar dos dentes dele para que não cheguem igual aos pais, né? Só complementando, Sandra, Zélia foi minha professora na universidade. Está aqui e é uma parceira da SBGG também, que tá à frente da liga. Querido professor, eu era muito precoce, muito jovem Era, quando. essa era novinha, a gente tinha a mesma idade quando começou, é porque eu entrei muito tarde na universidade. Então, ela foi minha Tá dando professora, para mas me assim, escutar? dá para escutar, Lu. Deixa eu só falar o que eu acho que Lu vai falar, que é super importante, né? A gente pensa muitas vezes em suplementação, em dieta, que é super importante, né? A gente sabe que o idoso tem uma alteração muitas vezes do paladar, até por questão de higienização, diminuição salivar principalmente, né? Alterações na saliva que impactam nisso aí também. Mas eu acho que Lu vai falar com mais propriedade que nutrição não é só prescrever um suplemento, né? Nutrição e alimentação, ela vai muito além disso aí. Então, existe hoje a dieta aquelas dietas de conforto, nutrição vai além disso, o cheiro estimula também a alimentação, né? O visual estimula a alimentação, então as dietas artesanais são extremamente importantes também. Quando bem orientada por uma nutricionista, né? Como Luiziana, que vocês vão ver aqui falando, que Luiziana é a É. catedrática. É, lembrando, Eita, mas lembrando que os estudos estão falando para a gente, né, que os idosos precisam dessa alimentação hiperproteica, principalmente à medida que a idade vai passando e vai tendo essa atrofia muscular e dificilmente consegue com dieta, mas diga aí, Lu, o que é que a gente pode ajudar na dieta? eu estou assim encantada com as aulas, né? Parabéns a Sandra, Antônio. Fico muito feliz de ver meus pares brilhando como sempre nas apresentações. E realmente a grande dificuldade, né? Tanto Sandra como Antônio são bem conhecedores disso. A gente já recebe paciente em estado muitas vezes de fragilidade. Se a gente pudesse fazer intervenção mais precoce no pré-frágil, né? Corroborando, né? Tudo que foi mostrado hoje com esses estudos nós teríamos uma resposta muito melhor. E aí fica-se à espera do milagre, que não vai acontecer. Porque quando chega no estado de fragilidade, a gente sabe que não vai ter mais uma resposta como teria tão efetiva na intervenção precoce. E não é só prescrever um suplemento, ainda existe a cultura do polivitamínico, né? Infelizmente, a gente tem que estar o tempo todo batendo em cima disso. Mas os suplementos proteico-calóricos, eles são de grande valia quando você adequa a dieta. Porque na hora que você prescreve um suplemento, mas você não vê como é que está a dentição do paciente, se esse paciente tem alguma doença periodontal, se esse paciente tem disfagia, se esse paciente tem uma monotonia alimentar, enfim, são muitos fatores que a gente tem que analisar antes de se pensar no suplemento. É de importância, é de grande valia a suplementação. A gente sabe que tem uma resposta boa, mas a gente precisa de ter uma adequação da dieta como um todo. Não adianta, muitas vezes a família ou o próprio paciente gasta muito, né? Torna o tratamento mais oneroso, e quando você vai ver, você usou o suplemento como base alimentar, não teve a função do suplementar. Suplemento. Então, acho que foi Perfeito. muito boa essa abordagem, eu fiquei muito feliz de poder participar.
Eu estava assim ansiosa por essa aula hoje e quero parabenizar e agradecer por poder participar. Maravilha, é isso. Também é muito importante que a gente não bote o suplemento no lugar do jantar, né? Não bote o suplemento Exato, no lugar do almoço. Não acho que porque suplementou, quer dizer, o suplemento é para ser pós-dieta, plus-dieta, pós não, exato. plus-dieta, né? E a gente O próprio precisa ter, eu paciente tem acho que ter que ciência disso, né? O próprio é paciente precisa, quando ele tem, isso, claro, condição, quando ele não tem um comprometimento cognitivo que impeça essa compreensão. essa E se compreensão. for, se for a família, a gente tem que orientar também. Perfeito. E uma outra coisa importante também é que, além do suplemento, a gente precisa enriquecer a dieta, e às vezes o que a gente vê de diferença é que você prescrever um suplemento enquanto médico é muito diferente da nutrição, porque a nutrição tem essa expertise de combinar os alimentos e de ver os horários, né? Tem paciente que se dá melhor de manhã, de tarde, de noite, pós, pré, enfim, essa adequação para a gente ter o melhor uso do suplemento, que eu acho que Ô, isso Sandra, é que precisa, né? eu lembrei de um detalhe importante que a gente está tendo, assim, estão demonizando o leite, né? O leite e Sim. os derivados do leite. Leite é a maior fonte de leucina que a gente tem, que vai atuar na VMTOR. E aí a gente tá tendo assim, é uma loucura, sabe? É uma coisa de que eu não consigo alcançar a dimensão do que está tomando, sabe? De se É, tirar o leite das pessoas. Ah, porque o leite inflama. Gente, o leite tem um benefício tão grande que se ele tem um perfil mínimo de inflamação, é uma coisa tão besta que não vale a pena a gente considerar. Então, não tire o leite dos pacientes, não, pelo amor de Deus. agradeço sua frase. A gente vai ouvir Márcia que levantou a mão, mas já vou deixar de sugestão anotado uma live, viu? Se o leite é vilão para o idoso, para a gente fazer essa live lá no Instagram, Lu, você já está convidada para a Obrigada. gente desmistificar essa questão aí do leite. Acho importantíssimo e acho que é muito, muito interessante a gente trazer, porque hoje todo mundo é intolerante, né? Todo mundo, então, assim, daqui a pouco, realmente o demônio do leite vai complicar a vida É, da gente, porque é menos um é nutriente, né? demonizado, coitado, demonizado. É, Obrigada, vamos, muito vamos conversar obrigada. mais sobre isso. Obrigada. Vamos ouvir Márcia Obrigada a agora? você. Fala, Márcia. Tem que tirar o teu microfone tá Tá com o áudio mudo. cortado. Eu posso falar depois de Márcia, se ela quiser. Perfeito. Márcia, aperta no teu microfoninho, deixa eu ver se eu consigo. Veja aí se você consegue apertar para a gente te ouvir. Eu acho que Pronto. foi agora. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Márcia, eu sou neuropsicopedagoga e atuo diretamente com a parte cognitiva dos idosos. A parte da prevenção, da estimulação, da reabilitação. E eu estou muito feliz em ouvir vocês falarem hoje sobre a cognição do idoso, porque é muito pouco falada, se fala muito pouco. E a palavra correta para hoje que vocês falaram aí é a prevenção. Eu acho que nós precisamos propagar mais essa prevenção da parte cognitiva do idoso, porque se espera muito chegar a ele ter algum declínio para poder se agir, onde a gente pode agir nessa prevenção. Então, eu acho que os médicos aí têm esse papel de contribuir para essa conscientização das famílias e dos próprios idosos. Porque a gente diz, ó, oh, vamos trabalhar essa cognição, trabalhar essa memória. Ah, mas eu estou bem. Sim, está bem, mas até quando você vai estar bem? E Bem, você vai esperar ter algum declínio para poder você agir? Então, eu estou muito feliz hoje por ouvir vocês falarem sobre a cognição. E é isso. maravilha. Muito obrigada, Márcia. É isso mesmo. A gente espera que a gente difunda isso, né? E que a gente preconize cada vez mais a prevenção, porque depois que o estrago está feito, há o que ser feito, mas de forma bem mais tímida, né? Marlene, Mais lento. Fala, Caio. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tô triste porque eu não consegui ir na semana passada, viu? Tô muito chateado com isso aí, Ô, Jesus. mas faz parte, tô brincando.
Então, logo quando eu vi a temática, sempre quando a Arena ela lança uma temática relacionada a qualquer tipo de intervenção, eu vou fazer uma pesquisa prévia, porque eu quero ver o que tem na literatura dentro da educação física, né? E do que eu posso estar inserido diante do envelhecimento e da atividade da pessoa idosa para eu poder contribuir, para eu poder também formular é, provocações, perguntas para mim mesmo. Então, eu estava vendo, Antônio, que eu fui pesquisar exatamente porque sobre exercício físico, cognição, a gente tem um material muito vasto, graças a Deus. Uma parte de saúde bucal, eu particularmente não tenho tanta essa familiaridade, mas eu estava vendo na Espanha, fui ver essa pesquisa na PubMed, tem um estudo de corte, não sei se você já viu, com mais de 17 mil pessoas. E como é que foi visto? Eles relacionaram o nível de atividade física dessas pessoas. No estudo tem detalhando, tem mais de 50% de pessoas idosas. E o nível de atividade física e as doenças periodontais nela, mostrando que os idosos que estavam praticando atividade física, que tinham um nível de atividade física maior dentro do questionário, eles tinham menos casos de perda dentária, menos casos de sangramento gengival, de mobilidade dentária, menos cáries. E parte desse nível de atividade física está associado com o exercício físico prolongado aeróbio, com a caminhada prolongada, com as bikes estacionárias. E a gente pode fazer uma relação, quando eu estava vendo a doutora Sandra em primeiro contato falando, sobre a velocidade máxima, que está associada ao nível de força, né? Então, se tu pega uma pessoa idosa, tu consegue pelo menos trabalhar ela, que infelizmente ainda tem esse estigma da musculação, da academia, que está sendo quebrado, está sendo combatido, é uma barreira ainda na pessoa idosa com a prática de atividade física. Então, veja que interessante, a gente tem tantas pessoas idosas na Espanha que foram associadas a isso, e conseguiu ter essa saúde bucal melhorada, e, consequentemente, a gente pode associar isso ao nível de força justamente pela velocidade máxima, né? Que a gente estava vendo. Então, eu achei bem interessante. Eu não posso mandar um link depois do estudo. E ele consegue isso. Eu não estou citando a suplementação porque não estava no estudo, né? Eu sei que está na temática. Mas eu peguei pelo menos a parte de atividade física, de cognição, de saúde vocal. Porque, vem com coisa simples, né? Não precisa ter um investimento tão alto para fazer uma caminhada, pelo menos. Sim. Obviamente tem a questão urbana, mas eu, particularmente, achei interessante, sabe? É. Tem esse, eu já vi esse estudo, Caio, e tem vários estudos relacionados a isso. Tanto é que ao- não é tão antigo, mas recente, foi criada a especialidade da odontologia do esporte, né? Então, e tem diversos estudos e mostrando, inclusive, correlacionando ao futebol, tem um estudo que mostra a seleção brasileira antes e o depois, não sei se é a seleção brasileira em si, mas enfim, relacionado ao futebol, que depois que foi introduzido o cirurgião dentista dentro da comitiva da seleção, né, quanto que melhorou de performance. Tanto é que tem os protetores bucais hoje em dia, então vocês vê aqueles vários praticantes de esporte, não só o de boxe, usando aqueles protetores bucais, né? Então aqueles protetores bucais são para quê? São correlacionados exatamente ao impacto na hora do exercício de impacto, que na hora que você impacta e trava os dentes, você pode estar gerando ali uma bacteremia que pode impactar também no seu desempenho físico ali naquela hora. Então tá tudo ligado, né? Ligado. Isso. Eu lembro que na época que eu estava na residência, teve um trabalho que eu acho que era de Tóquio, que tinha até uma figurinha mostrando que a fragilidade começava pela fragilidade bucal. Então, ele linkava a síndrome da fragilidade a essa fragilidade bucal, que não tinha o nome de ROD, mas eram más condições dentárias que levavam o idoso lá no Japão a dificuldade alimentar, e isso deflagrava, consequentemente, a questão da piora da fraqueza muscular e da piora, né, do desenvolvimento da fragilidade, porque uma vez que você tem a questão da fragilidade, né, o que a gente está falando é que a gente já sabe que a fragilidade tem mediador inflamatório, que consome músculo, que lá na frente vai acabar prejudicando você, mas você pensar que a pré-fragilidade, né, que só da pessoa ter uma diminuição da força muscular, mesmo que ela ainda não seja considerada frágil. Essa diminuição da força é capaz de 3 anos abrir uma piora, um envelhecimento cerebral, onde eu vou ter uma redução da velocidade de processamento. A gente está falando da importância muscular
para muito além do que a gente imagina, fora todas as outras coisas que a gente já sabe, né? Eu tenho uma história no consultório que uma idosa não tinha um dentinho da frente, enfim, a princípio não impactava na alimentação, mas aí depois que ela foi para academia malhar, porque ela teve um problema, enfim, uma fratura de fêmur, resolveu ir para academia malhar pós-cirúrgica, os coleguinhas da academia disseram que o sorriso dela era muito bonito e que ela devia fazer o implante do dente. E aí ela fez o implante do dente, e aí a família falou que ela voltou a comer algumas coisas que ela tinha medo de comer. Amendoim, caranguejo, não sei o quê, que ela tinha deixado de comer porque não tinha o dente da frente, com medo de cair o outro dente da frente. Então, assim, o medo de perder um dente já tirou a parte comfort food, não estou falando nutricional. E com certeza a gente viu aí o link de pré-frágil, alimentação e depressão, e exercício e socialização. Então, é um global, né? É um global para a gente pensar que olhar a boca, que olhar a força, que olhar a nutrição, isso está para muito além só da nutrição, da musculatura, mas é a cabeça, o cérebro e o exercício. Eu acho que a parte cognitiva do exercício também a gente viu que vai para além, né? A atrofia muscular libera neurosubstância que é neurotóxica, né? Libera substância lá no músculo que é neurotóxica. Então é muito além do que o que a gente sabe, né? Fala aí, Denise. Olá, gente. Primeiro, parabéns para Antônio e Sandra. Sou super fã dos dois, adoro a aula dos dois e a gente sempre aprende muito. Então, eu queria fazer só uma colocação. Como a gente está falando do idoso, lógico que a gente está falando de uma equipe interdisciplinar. Então, vamos pegando para a prevenção. O que acontece? Cada vez que eu estudo, que eu vou para congresso, que eu leio, eu acrescento minha avaliação mais um item, né? E há algum tempo, quando eu conheci Antônio, a primeira vez que eu conheci o Antônio, que eu comecei a ver as aulas dele, então já botei na minha avaliação, saúde bucal. Então, o paciente chega a mim, porque assim, infelizmente, nem todos os pacientes passam por todos os profissionais, né? Então, eu chego no consultório, Perfeito. tem pacientes que, assim, os médicos me indicam, os geriatras me indicam, e outros que chegam para mim que não tem nem geriatra, porque eu cuidei de alguém, de família, do que conhece. Então, assim, já é o que indico para o geriatra, depois de que chega até a mim. Então, eu pergunto, quanto tempo foi no dentista? Ah, nem lembro, mas ele escova o dente super bem. Aí eu explico qual é a importância, de como a questão da saúde bucal é importante, que inclusive pode até dar outros problemas, como pneumonia, tal, né? E indico. Então, assim, a prevenção é super importante, assim, cada profissional que acompanha o idoso, quando chegar no seu consultório, perguntar. Aí depois eu conheci a Ana Karina. Ó, ele engaja quando come, tosse, tem pigarro, como é, tal. Olha, é bom fazer avaliação com a fono, mesmo que não seja para acompanhar, mas vai lhe orientar algumas coisas, né? Aí agora, depois do congresso, foi que eu acrescentei vacina. Tá com a vacina em dia? Super importante. Olha, vai usar. E aí, assim, atualmente, teve um paciente meu recentemente, assim, que paciente de tem condição financeira, tudo isso nem que é mais recente comigo, nem tinha e assim bem formado, família com 3 filhos médicos, tudo, não tinha nem a saúde bucal em dia e nem as vacinas, infelizmente. Então, assim, aí ficaram super felizes aí, depois quando eu comentei e tal. Então, assim, essa prevenção de o paciente no seu consultório, onde for, o educador físico pode perguntar isso também. Todo mundo tá com idoso, né? Olha, e aí, ó, ele tá com saúde bucal em dia, né? E aí, como é que a alimentação dele, e aí você vai orientar. E isso ninguém tá invadindo nada de ninguém. Você vai tá fazendo esse apanhado geral para indicar, para orientar o paciente para o profissional. Perfeito, Denise. Essa colocação a gente teve em uma das arenas que a gente fala assim, né? Ele não tem que vir para mim, geriatra, ele não tem que passar por mim para eu indicar geronto, né? Perfeito. Porque muitas vezes o que ele está necessitando nem é de mim, é da geronto. Então, ele está precisando muito mais do que medicação, colocar ou tirar, ele está precisando de uma avaliação odontológica, de uma avaliação nutricional, e ele não deveria, se ele tem uma equipe em casa ou alguém da profissional de saúde em casa, ele poderia sim ter sido indicado, por exemplo, por um profissional da educação física ou por uma terapeuta ocupacional ou mesmo por uma nutricionista, de que ele precise ver o dentista, que naquele momento é mais importante que o médico, ou que ele precisa ser avaliado por uma TO ali, por conta de ambiência e tal, que é muito mais importante que o médico, porque a gente precisa, o objetivo quando a gente conversa enquanto equipe multi, é que a gente precisa entender que a gente é horizontal
e que a depender da fase e que a depender do problema, ele vai precisar de um ou de outro de nós, né? Mas a gente não tem que centralizar esses encaminhamentos no médico. A partir do momento que a gente é uma equipe geriátrica e gerontológica, a gente pode e deve se encaminhar enquanto geronto, né? Para que, olha, esse paciente precisa de um físio, esse paciente precisa de um profissional de educação física. Porque ele vai para mim para eu dizer que ele precisa disso, se você já identificou que ele precisa disso. Então, o que a gente precisa é isso, né? É a gente estar cada vez mais munido do que é papel de cada um. Essa pergunta de tá enxergando bem, tá ouvindo bem, precisa passar por um otorrino, precisa passar por um oftalmo, né? Que a gente já viu que é fator de risco para déficit cognitivo. Isso não precisa ser o geriatra, pelo contrário, isso é todo profissional Exatamente, mesmo. Então, exatamente. a ideia é essa, é que a gente não vai ter todo mundo passando por geriatra, todo mundo passando por nutricionista, todo mundo passando por TO. Então, quem de nós pegar é a mesma coisa. Quem de nós pegar consegue identificar, precisa reavaliar remédio. Nem toma remédio, nem precisa. Precisa é de atividade física, precisa de nutrição. Então, não faça ele gastar dinheiro, tempo, trabalho com alguém que vai ajudar pouco ele ou vai encaminhar ele para outro serviço. Para eu conseguir identificar de quem que ele precisa, eu preciso fazer uma anamnese mínima, eu preciso fazer essa conversa aí, né? Então, a ideia é que a gente se empodere enquanto geriatria, gerontologia, e que a gente ajude a difundir, sim, precisa muito mais da equipe multi, e muitas vezes precisa muito mais de vocês do que da gente, né? Então, eu acho que é Lailô. É lógico que passou por mim, eu vou encaminhar, mas não deveria ter que passar por mim para eu encaminhar. Deveria vocês mesmos estarem se encaminhando, e eu acho que a equipe gerontológica tem feito isso. Pelo menos eu acho que Antônio tem recebido, né, Antônio? Algumas indicações da geronto e não do geriatra para ir olhar bocas, não? Sempre recebo indicação da geronto e sempre encaminho também. Encaminho muito para fono, para nutrição, para todo, para geriatria, para medicina, para tudo. Então, assim, eu acho que nós da geriatria e geronto, né, somos trans, somos todos transdisciplinares e a gente precisa botar em prática isso, né? Então, a gente tem total consciência. Já encaminhei várias vezes paciente para Luciana, nutricionista, sem antes ter que passar por um médico, né? Porque a gente Sim, consegue identificar aquilo ali, né? sim, Já ganha tempo, sim. né, Antônio? Às vezes é um Isso. paciente que ele vem para mim, que ele não tem ninguém ainda, tá? Às vezes tá na fase inicial, mas eu já vejo, já vou indicando, na minha avaliação, bem demorada, uma vez, duas vezes, eu vou identificando. Até, por exemplo, quando eu vejo um paciente, que foge um pouco da temática de hoje, né? Mas assim, só para acrescentar. Parte da fase inicial, eu já marco logo não familiar. Vou falar de curatela, porque assim, eu vou me antecipar, gente, porque vai acontecer. Depois chega lá, oi, doutora, mas que situação que a gente está passando agora? Eu te explico, olha, pode fazer sua procuração, mas cedo ou mais tarde, infelizmente a doença vai avançando. Aí eu acolho também a dor da família, é um processo Perfeito. difícil. Mas a gente precisa pensar nessa curatela, a gente precisa. Aí vamos ver se a família vai querer contar para o paciente ou não, que aí também a gente tem que respeitar. Então vamos ver o que que ele quer, né? Para falar das diretivas antecipadas, e assim a gente Isso. vai intervendo todo mundo. Então, a geronto, né, né, esse é o objetivo, a gente vê o paciente como um todo, né? E a geriatria como um todo. Então, você Isso. não vou só lá ver Denise, cognição, teor, não, eu faço um apanhado geral de tudo e vou Isso. identificando e vou Isso. orientando cada profissional deve procurar. E é Isso. isso que a gente tá, né, faz Perfeito. diferença. Perfeito. E o remédio pode pouco, né? A gente vê, não adianta dar um É, comprimido só para depressão, se a gente não socializar, se a gente não integrar, se a gente não botar uma TO ali no meio também para atividade significativa, uma atividade física que é socialização, que vai melhorar a depressão por outros mecanismos. Então, assim, o que a gente está vendo hoje, cada vez mais, e tá aí a questão, né? Não querendo causar polêmica, já causando, né? Não existe medicina de estilo de vida, existe todo mundo, ainda mais o geriatra, o gerontólogo, mudar o estilo de vida, indicar o melhor estilo de vida para o seu paciente de acordo com as possibilidades. Então, essa coisa de criar uma medicina de estilo de vida, todo mundo tem que indicar mudanças de todas as formas, né, que mudem o estilo de vida e que propaguem o envelhecimento ativo. Então, enfim, eu acho que a gente vai caminhando para isso enquanto sociedade. É muito bonito ver esses depoimentos, né, seu, de Luiziana, enfim, Denis, que são as pessoas que já estão há mais tempo na sociedade, que já estão aí com a bagagem, não são idosos, mas são de bagagem pesada. Começaram muito cedo, né? Começaram muito cedo. E aí tem uma ai, já, bagagem viu? muito. Começaram cedo com a bagagem muito pesada, graças a Deus, né? E que inspirem, enfim, os novos que estão chegando aí, né? Para que a gente tenha essa noção de que a gente precisa adquirir conhecimento mútuo. E a gente
adquire conhecimento mútuo e assim, né? Discutindo, ouvindo o outro, vendo um caso, vendo onde é que podia ter entrado, o que é que podia ter melhor, para que os próximos seus Joãos que passarem por nós vão para o tratamento dentário com acompanhamento nutricional, com acompanhamento, né, de atividade física, enfim, que o odonto, se ele não tem, já encaminhe ele, que o geriatra, se perceber que ele vá, já oriente para nutrição. Então, que a gente vai aumentando nossa bagagem, melhorando nosso cuidado. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A Juliana disse que lembra do tempo da residência, quando os profissionais de educação física faziam a medida de pressão palmar e avaliação física, e a importância da intervenção do profissional de educação física junto ao idoso. Não resta dúvida, né? Eu acho que hoje é o profissional que mais tem crescido na gerontologia, graças a Deus, pelo menos aqui em Recife, a gente tem vários profissionais de educação física se especializando em geronto, e a gente fica muito feliz porque os idosos precisam muito de atividade física, né? Então, que bom que tem gente, ó, Ju aí. Que bom que tem gente como Isso, você, Ju. doutora. Eu fiquei feliz, né, de conseguir participar hoje também, como o Caio falou, eu queria ter ido lá, mas que bom que eu consegui ver tudo aqui. E eu fico muito feliz, né, porque eu terminei a residência em 2020 e a gente vê o espaço que a gente, profissional de educação física, tem ganhado, né, dentro das discussões que a gente debatia lá sobre isso, inclusive, né. Aí eu refleti da gente estar medindo, avaliando lá, e como isso era importante, né, para os idosos em tratamento oncológico, para estar fazendo esse status, né, de FIT e tudo mais, de como seria o tratamento. Então, quando eu vejo temas como esse, que está todo mundo interligado de uma forma, né, eu fico muito feliz, né, de saber que, como você falou, a nossa profissão de educação física tem mostrado cada vez mais a sua importância, né, e conquistando um espaço que antes não era tão visto, né, principalmente na saúde, no ambiente hospitalar, né, e hoje em dia, como eu faço parte da saúde pública no SUS, então a gente lá traz esse conhecimento, mesmo sabendo que a rede é um pouco fragilizada ainda, mas a gente tenta, na atenção básica, fazer os encaminhamentos, os direcionamentos, e a gente vai aí ajudando os nossos idosos. Pode ter certeza que é uma diferença grande. Eu sou fã número um sua, da Academia da Cidade. Eu acho que Obrigada. melhora, assim, transforma. Tem relatos transformadores também de diminuição do isolamento social, de melhora muscular. Quer dizer, você deve ter muito mais do que eu, mas, né? Mas Sim, são, assim, é um programa necessário e de expansão, né? De amplitude aí, o céu é o limite para a gente ampliar isso. Eu espero que sim, vá, que se multiplique, né? Então, feliz sim. Ju, de ver aqui. Eu Falando aí também. que Caio falou a questão do da arena, né? Eu falei no comecinho, não estavam todos aqui, mas a gente vai modificar, né, o andamento da arena. A ideia é que a gente acabou tendo um grande número de associados, graças a Deus, estão participando, o que nos deixa muito felizes. Então, a ideia é que a gente consiga se encontrar presencialmente, pelo menos uma vez por mês, todos os associados, sem vaga, né? Que seja uma coisa que todos os associados possam ir para a arena, se assim desejarem, discutir lá com a gente, enriquecer, que seja uma coisa realmente que ganhe um cunho maior. A gente está muito feliz da gente estar se unindo mais, e aí a gente está estudando a melhor forma de fazer isso para abarcar todos, né, de forma confortável, para que seja produtivo, mas que todos os associados que estão kits possam participar sem precisar garantir vaga. A gente vai precisar ter noção do número de inscrição, lógico, mas que a gente não tenha mais lista de espera. Então, a gente vai testar aí nos próximos meses novos modelos, e se Deus quiser, a gente vai conseguir abarcar aí a maioria dos nossos associados para poder dar um cheiro e um abraço pessoalmente, né? Para a gente bater a nossa foto do final e não aqui online. Enquanto isso, a gente está muito feliz, né, Antônio? Fale aí por nós. Não, só complementando aqui, eu estou vendo que tem muita gente aqui que não é associada da SBGG ainda, então convidar as pessoas a se associarem, né, para vocês poderem participar desses eventos também. Esse é um evento online que está sendo aberto a todo mundo, mas as arenas são para associados, Isso. então é importante que vocês se associem para vocês participarem desses eventos científicos que a gente faz, né, que é um momento de troca de conhecimento, de ganho de conhecimento e de network também. Então é super importante, né? Fora as outras vantagens que os associados da SBGG têm, está aí o Congresso Pernambucano batendo na porta, né? Então os associados têm um valor mais em conta para fazer também, e a gente convida todo mundo que está aqui para se associar, não é isso? Maravilha. Falou o nosso próximo Desculpas, presidente da Geronto, né? A partir de junho. então, e pedir desculpa pelos cachorros aqui na hora da apresentação, mas acontece, infelizmente, e tentei
amenizar aqui. Aí deu certo. Tranquilo, gente. Então a gente vai encerrar. Eu desejo uma boa noite, uma boa semana a todos, tá certo? A gente vai ter aí, acompanhe lá pela SBGGPE, a gente vai ter a live desse mês que tá maravilhosa. É uma live sobre a questão de. Vai ter uma nutricionista oncológica falando de nutrição pré, peri e pós-operatória, como é que ajuda no idoso, um anestesista falando das modalidades novas aí de sedação, de anestesia em idoso, e Antônio para falar também junto com a gente lá na questão aí da boca, na hora da cirurgia, se isso impacta ou não impacta aí a questão dentária, de intuba, de sedação, o que é que muda, o que é que não muda. Então, eu espero todo mundo lá, desejo uma ótima noite, agradeço aí essa audiência maravilhosa, né, que disseram que vieram mesmo, e aí aguardo todos aí nas próximas, viu? Um beijo, boa noite para vocês e bom descanso.